na literatura, eu acho que a emoção ela é muito importante. Passar a Aham. emoção, eu acho que é fantástica. Então, como eu estava dizendo, tem uma passagem nesse livro daqui, de Segredos de Mont Royal, que eu estava escrevendo, me lembro como hoje, rapaz, eu escrevendo e as lágrimas descendo, porque era uma situação onde o cavalo estava já completamente desfalecido, e eu descrevo o cavalo antes como um garanhão lindo, um cavalo forte, que tinha ganho já vários prêmios, não sei o quê. Faço todo o negócio do cavalo, e quando esse Sérgio Pano chega lá, que o nome dele é Opus, ele chega lá e encontra esse cavalo, aí ele olha e não toca no cavalo. E ali se estabelece uma conexão entre ele e aquele cavalo que é fantástico. Eu escrevendo e aquele negócio fluindo de uma maneira como se eu estivesse me conectando diante daquele cavalo ali, quase morto na minha frente. E é interessante porque tem uma cena, que mais adiante eu vou falando, tem uma cena que o cavalo abre os olhos e vem aquele brilho no olho do cavalo. Rapaz, eu me arrepiei e comecei a chorar, velho. Sim. Isso acontece muito. Tem cenas, esses dias eu estava até contando aqui em casa. Eu escrevendo aqui esse novo livro, que já estou começando aí, e eu escrevendo e dando risada, mas rindo mesmo, da gargalhada pela cena do cara que estava. Era uma cena muito interessante, que era no interior. Esse novo livro aí se passa, é ambientado em Mangue Seco, e é uma cena muito engraçada. E eu escrevendo e sentindo essa emoção também. Mas aí, para dizer que o quanto eu acho importante você entender quem é o personagem, quem é aquele personagem, se colocar nele para produzir o mesmo sentimento, as ideias e aquilo que ele realmente faria naquele momento. Posso passar para o próximo, terceiro livro? Vá-se embora. Vou embora, né? Vá. Olha, o terceiro livro, ele foi publicado pela Amazon como e-book, né? E recentemente eu tirei da Amazon, que eu vou lançar ele já na forma impressa. Então, já estou aqui, ele está no Prelo, já está aqui com o livro no Prelo, está na editora. E a capa dele, que estava no e-book, é essa capa daqui. Não sei se a luz está deixando, mas Zé Barão. Zé Barão, essa capa, viu? É de uma artista, uma fotógrafa fantástica lá de Salvador, da Bahia, Rita Freire. Ela é magnífica. As fotos dela falam porque ela é uma fotógrafa da antropologia. A linha dela é antropologia. Então ela não tira foto, ela, ela retrata algo. Então essa Uhum. foto é dela. Ela tirou essa foto, você tem ideia, em Queimadas, lá no interior da Bahia, né? E esse livro daí, ele tem uma história peculiar. Por quê? Eu tinha acabado de escrever Segredo Royal, que foi muito exigente para mim. Porque era um contexto com neve, eu tinha que entender como eram as estações, o que é que acontecia, tinha que retratar aquele ambiente que eu estava vivendo, porque era o ambiente do livro. E foi exaustivo para mim. Quando eu terminei, passei um tempo respirando e depois telefonando. De vez em quando eu telefonava para algumas pessoas lá do Canadá para cá e falei com um amigo meu chamado Gilson Matos Dantas. Gilson Matos Dantas é um caçador daquele, sabe aquele cara que nasceu, a vida dele é a vida no mato. Ele nasceu para fazer isso, ele é caçador de natureza. A vida dele no mato é uma. A vida dele na cidade, em Aracaju, em outro lugar, é outra. E aí eu conversando com ele, ele disse assim, Haroldo, me aconteceu uma coisa estranha. E ele começou a dizer sobre uma caçada que ele foi fazer, que ele estava acostumado a fazer centenas de caçadas com os amigos dele, no Raso da Catarina. E essa caçada, especificamente, ele se perdeu. E ele contando aquilo, e eu me envolvendo com aquela história que ele estava contando.
Quando ele terminou de contar a história, rapaz, eu fiquei uns dias hibernando, quase como urso canadense, hibernando aquele negócio, aquela história, né? E eu tinha acabado de ler o livro de Guimarães Rosa, das veredas, né? Aí, aquele negócio, a história que eu escutei de Gilson, o livro que eu li de Guimarães Rosa, aquele negócio foi entrando em ebulição dentro de mim, entrando em ebulição. A história, ela se desenhou na minha cabeça. E eu comecei a escrever. Rapaz, foi uma coisa impressionante. Porque, por exemplo, Segredo do Royal eu escrevi em 1 ano e meio, mais ou menos, né, com os intervalos e tudo, 1 ano e meio, 2 anos. Além do Alpendre, uns 5 anos, 4 anos, mês passado e tal. Quando eu comecei a escrever Zé Barão, isso durou, acho que 5 meses. Foi uma coisa assim, uma explosão de, de, de ideias que foram vindo, as personagens criando de uma forma quase completas, elas vinham quase completas. E a história começa justamente com um caçador que se perde na mata. Agora esse cara se perde na mata e eu tenho que descrever essa mata do sertão de onde ele estava. Eu tenho que citar as árvores que estavam ali, como eram as caças, os tipos de caça. Eu tenho que entender tudo isso para retratar de modo mais fidedigno aquilo que aconteceu. Pois bem, esse cara, esse caçador, ele se perde do grupo porque ele vai atrás de um veado, ele tinha que matar esse veado. O veado começa a correr para um monte de mata e ele vai atrás e se perde do grupo. O que já isso é uma coisa muito anormal, né? Um caçador que se perde do grupo já é uma coisa inédita, diferente. Mas aconteceu com o meu amigo, né? E aí, quando ele conseguiu dar o tiro, um único tiro certeiro, e pegar no veado, e a relação do caçador com a caça é uma relação completamente diferente daquilo que nós podemos imaginar de uma pessoa que mata um bicho, etc. É uma relação, tem outro significado. E aí ele tinha dado aquele tiro, certeiro, e como já estava anoitecendo, ele percebeu que já tinha se perdido do grupo, ele não queria arriscar voltar e se perder no meio do caminho. Ele deitou para descansar, e aí vinha uma cobra. Que cobra poderia ser essa que existia no sertão, naquela região, que eu não podia fazer, que não existia ali? Aí veio a salamandra, passou por cima dele e ele sentiu, ele estava deitado, descansando, sentiu aquela cobra passando por cima dele e tomou susto, porque a cobra não ataca se não for, se ela não se sentir ameaçada. E aí quando ele tomou aquele susto, a cobra percebeu e atacou. Quando ataca, o veneno já foi ali, ele conseguiu eliminar, mas já estava com veneno. Anoitecendo, ele não podia mais voltar, se sentia perdido. E aí, rapaz, acontece uma coisa fantástica. Esse cara, perdido na mata, envenenado, sabendo que ia morrer, desmaia, porque já começa o processo de perda, né? Perda de consciência, etc. Desmaia. E quando ele se acorda, ele estava em uma choupana, um casebre, uma tapera, e diante dele tinha um ser estranho, um velho, com aparência toda daquele sertanejo bem massacrado, e aquele cara não falava. Olhou ao lado e viu aquela tapera, uma coisa de tudo pobre, não sabia nem onde é que ele estava mais. Resultado, esse cara não podia andar, sentiu que tinha sido, tinha tido medicação, porque ele viu, e certamente foi a responsabilidade dessa pessoa que estava ao lado dele. Como ele não podia sair, a única coisa que ele tinha é conviver com esse cidadão. E, rapaz, nasce uma história, uma relação desse jovem, que era um jovem, o caçador era um jovem, era um cara do interior,
de Poço Redondo, mas que estava estudando universidade, ou seja, um cara que tem outra cabeça. A raiz dele era do mato, mas ele tinha outra cabeça. E aí ele estava em convivência com essa figura, esse senhor, essa figura estranha, que não se vestia bem, magro, mas de uma sabedoria, rapaz. Pense naquela sabedoria do nordestino que tem a conexão com a natureza, conexão consigo mesmo. E, portanto, ele passava em palavras não muito concatenadas, e isso no livro se explicita, passava de maneira meio fora de ordem, mas que claramente você entendia a mensagem. Rapaz, a convivência desse jovem com esse velho, de mundos tão opostos, faz uma revolução interior nesse rapaz, que quando ele está bem e volta para Poço Redondo, ele é outra pessoa.